aquela roupa. Ontem eu fui fazer uma visita e algo interessante aconteceu. Na visita, a pessoa chegou e foi me mostrar umas plantas, coisa de mulher, né? E aí, quando eu fui fazer essa visita, aí me mostrando uma orquídea aqui, uma planta ali, uma samambaia, eu vi um vaso assim no chão, e parecia aquelas cabeças de alho plantada, né? E você sabe, né? Pastor às vezes é muito espiritual, né? Falei assim, o que a irmã está fazendo com as 5, 6 cabeças de alho plantada num vaso desse? E eu então não aguentei e perguntei, isso aí é alho, irmã, num vaso desse tamanho vaso? Não, pastor, não é alho, são orquídeas. Aí logo a filha da irmã virou para mim e falou assim, eu ia jogar fora. Ficou quase um ano aí isso aí. E aí a minha mãe foi, pegou uns pauzinhos, umas terras novas, plantou isso aí e disse, vamos esperar. E aí eu quase joguei fora. Para mim isso aí não valia mais nada. E agora está aí. Que na verdade essas que eu pensei que fosse cabeça de alho eram orquídeas, já estavam florescendo, saindo para fora mesmo. Todas elas num único vaso. Eu devia ter batido uma foto para mostrar. E aí quando eu vi aquilo ali, ela falou assim para mim, eu posso citar o nome que me autorizou, Samile queria jogar fora. O irmão Delci veio aqui um dia e perguntou, o que é isso? E a irmã Lia, que é a dona dessa planta, e ela me contou a história, que a Samile queria jogar fora a planta, e achou que tinha morrido, e isso passou um ano, e agora ela floresceu. Irmãos, eu quero acreditar que Deus vai colocar uma palavra dele no seu coração, que ele colocou no meu coração. Um ano plantada, parecendo que estava morta. Um ano plantado, parecendo que tinha acabado. Até a Yasmin queria jogar fora e entendeu que aquela planta estava morta, mas alguém acreditou e disse, vamos esperar. Vou esperar um pouco, não joga fora, não está atrapalhando em nada. E ela não chegou o adubo ali, colocou mais um pouco de terra e começou a florescer. O que eu quero dizer para você hoje, o que eu quero compartilhar com você hoje, que Deus não terminou a sua história. Eu não sei quanto tempo você está esperando alguma coisa da parte do Senhor, mas eu quero te levar hoje à palavra de Deus, para compartilhar com você o desejo de Deus, para que você acredite nele, e para que você venha entender que nem tudo está perdido, nem tudo está morto. Às vezes nós perdemos alguma coisa, perdemos alguém, perdemos alguma situação, que nos tira do chão, que nós não sabemos o que vamos fazer, e parece que nunca sai da nossa cabeça, e perdemos a esperança. Mas eu quero te dizer, alguém aqui que é maior do que a esperança, e ele é Deus. Eu quero te dizer que aquela planta, por dia que está morta, parecia um ano. Eu não sei quanto tempo você está vivendo isso, mas Deus colocou no meu coração que Deus tem uma nova história para você. Você pode sair daqui hoje com seu coração movido de fé, de entender que Deus tem algo para você. Eu acredito. Da mesma maneira que eu vejo aquela planta cheia de talos surgindo, você pode sair daqui hoje cheio de fé e de atitude de quem vai receber de Deus uma nova história. Então eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Eu vou ler novamente, Isaías 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Hoje nós batizamos aqui. Eu quero te dizer que somente em Jesus nós podemos ser novas pessoas. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como criaturas de Deus.
E a Bíblia diz que nós, então, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, em Jesus, tudo se torna novo. E talvez você tenha esquecido disso. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você vai entender que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quantos estão entendendo? Você sabe quando tudo parece que deu errado, está dando errado. Você sabe que o único que pode executar justiça é o Senhor nosso Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós começamos a caminhar com o Senhor. Deus está escrevendo uma nova história para nós. Ele está nos conduzindo a essa nova história. E isso é maravilhoso. Se tudo que você escreveu até hoje, as coisas que você tem passado, tem dado errado, eu quero te dizer que há um autor que escreveu uma história. E eu quero lembrar você parte dessa história que o próprio Jesus escreveu a respeito de você. E a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Notícias ruins estão cheias por aí, e precisamos trazer de novo aquilo que nos traz esperança. Então, como que eu posso ver Jesus agora? Eu vejo Jesus como o autor da salvação, mas antes eu o vejo como o autor da vida. Se você está vivo e você está aqui, Deus está falando com você através da minha vida. Só sou um garçom do Senhor aqui. Então diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, versículo de número 15. Atos 3:15. Se você puder abrir comigo, por favor. Atos dos Apóstolos. Diz assim: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Os homens ruins mataram Jesus, os homens malvados mataram Jesus, mas a Bíblia diz que Ele o ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina. Então, se você está vivo, a Bíblia diz que o único inimigo a ser vencido é a morte. Mas além de Jesus ser autor da vida, Ele é o autor da nossa salvação. Diz em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 10, que o nosso Deus, Jesus, o Filho de Deus, Ele é o autor da nossa salvação. Quando eu disse que os braços do Senhor não estão encolhidos, não está encolhido. Então que você aumente a sua fé, na situação que você tem um Deus vivo, você tem alguém que está cuidando de você, mesmo que você não perceba, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida, e também Ele é o autor da salvação. Mas também em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, diz que Jesus é o autor da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, Ele é o autor da fé. Você às vezes está pensando assim: eu queria muito renovar a minha vida, eu queria poder recomeçar de novo, eu queria consertar algumas coisas na minha vida, eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei como eu posso renovar, como diz o profeta Jeremias em capítulo 33, versículo 15, dizendo que Jesus é o renovo. E nós vamos ver isso no livro de Colossenses, capítulo número 2, versículo 14, que algo acontece no mundo espiritual, que o Senhor já pagou o preço por você, e aquilo que era dívida contra a sua vida foi cancelado. Foi cancelado. Diz assim a palavra do Senhor: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que está dizendo? Havendo riscado, ou seja, cancelado o escrito da dívida. O Senhor cancelou a dívida contra nós. Então, para nós recebermos o renovo de Deus,
Eu sei que às vezes nós acumulamos uma história de passado, de situações muito difíceis, e você não tem amnésia, Deus não tem amnésia, é claro, mas às vezes algumas coisas estão te prendendo ainda, estão te travando na sua vida, na sua caminhada. Você está preso, amarrado em alguma coisa e precisa ser livre. E a Bíblia diz então que a primeira coisa que nós precisamos aprender é o que nós lemos aqui agora. Nós precisamos apagar algumas coisas do passado. Precisamos apagar alguma coisa do passado. Sempre alguém me pergunta: como que eu vou perdoar aquela pessoa? Tem pessoas que dizem: eu até perdoei, mas eu não consigo esquecer. Deus não diz que você vai esquecer. Deus diz que enquanto você estiver sofrendo, significa que você ainda está amarrado a isso. O que você tem que entender, que a graça de Deus vai te fazer superar aquilo que estava te prendendo, mas você precisa de abandonar o passado para viver o novo de Deus sobre a sua vida. Precisamos então, a primeira coisa a aprender, para entendermos que Deus tem uma história conosco, que Deus tem uma história para nós, é que nós precisamos sim entender que a dívida que estava contra nós já foi cancelada, conforme escrito está em Colossenses 2,14. Para escrever uma nova história, nós não precisamos escrever, apagar a história velha. Você precisa pegar uma nova folha e escrever aquilo que Deus tem para você. Você precisa entender que Deus tem um plano novo, um projeto novo, e você precisa caminhar em cima deste plano de Deus. Você precisa olhar para frente. Talvez você ainda está marcado por coisa do passado que precisa abandonar. Se está te trazendo dor ainda, você precisa levar na cruz do Calvário: Senhor Jesus, me perdoa, ou eu perdoo. Sabe por quê, queridos? O perdão é uma coisa muito séria, e uma das coisas que mais prende um ser humano é a falta de perdão. Você sabia que a falta de perdão é tão difícil, que você vê a pessoa, você sofre, você deita pensando naquela pessoa muitas vezes, você vive situações que vai lembrar daquela pessoa. Tem pessoas acusando ainda, pessoas do passado, se maldizendo, sofrendo por uma coisa que já era para ter abandonado, para viver o novo de Deus, para caminhar no projeto de Deus e na história que Deus tem. Então é preciso que apague isso. E como pode ser feito isso? Há uma boa notícia, está na palavra do Senhor, no livro de Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 19. Há uma promessa de Deus. Se você quiser marcar isso na sua Bíblia, há uma promessa de Deus em Miqueias, capítulo 7, versículo de número 19, que diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não é uma pergunta, é o contrário: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Está dizendo o quê? Que o Senhor vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a boa notícia. Por isso que precisa escrever uma nova história, por isso que você tem que olhar para frente, por isso você precisa caminhar, e nós precisamos caminhar nesse novo propósito de Deus para nós. Se você está precisando de uma nova história, um novo renovo na sua vida, o Senhor está disposto a escrever essa história, mas é preciso apagar o passado. A Bíblia diz que quando Jesus perdoa o nosso pecado, Ele apaga também a dívida que estava contra nós. O registro dos pecados são apagados. 1 João, capítulo de número 1 João 1, versículo de número 7 a 9, diz assim: mas se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que nós não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar
de toda injustiça. Então, quando você perdoa, você que está sendo livre, você não vai dormir com aquele peso mais, você não vai carregar esse fardo mais. Às vezes alguma coisa deu errado na sua vida, você culpa alguém, enquanto Deus está com as páginas em branco querendo escrever a sua história. Você sabe que a Bíblia tem, eu posso dizer, uma divisão: Antigo Testamento ou Antiga Aliança, Novo Testamento e Nova Aliança. E a Bíblia diz que no meio há um intervalo que as pessoas falam que houve um período de silêncio, talvez para um homem, mas Deus continuou trabalhando. O que tem a ver também o Antigo Testamento com essa mensagem e o Novo Testamento é que o nosso Deus, Ele deixa uma história antiga para escrever uma nova história em Cristo Jesus. O véu foi rasgado de cima embaixo, para que Deus pudesse escrever uma nova história em Cristo Jesus. Hoje nós não vivemos debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça. E essa graça é dizer: eu sei que você não merece, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, mas eu posso fazer isso com você, eu posso fazer isso através de você, se você estiver em mim. A palavra do Senhor diz isso: se você estiver nele, se você estiver em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E quando estamos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, aquilo que estava morto começa a ressurgir, e não da sua vontade, mas da vontade dele. Quando você ora o Pai Nosso de verdade: venha o teu reino, Pai Nosso que estás no céu. Você está falando da sua insignificância, você está aqui. Venha a nós o teu reino. Qual que é o reino de Deus? Sua justiça, o seu amor. E seja feita a tua vontade. Mas quando você fala isso de verdade, não é mais como você quer, mas como Ele quer, assim na terra como nos céus. Aí você vai quietar a sua alma, porque às vezes você está aflito, e a oração diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, um a cada dia. Ele disse: se perdoarmos, seremos perdoados. E perdão é condicional? Não, é decisão. Eu decido perdoar para que eu fique livre. Eu não quero mais pensar sobre isso, eu não quero mais sofrer com isso, eu não quero carregar isso para mim, não quero morrer com isso. Eu sei que não foi fácil, mas eu preciso mudar, para que Deus escreva a história que Ele tem para a minha vida. Marcos 15:38 diz que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Mas quando você começa a caminhar com Jesus, você pode dizer o que Gálatas 2:20 diz, e essa passagem ela é maravilhosa: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, não é mais do jeito que eu quero. Entra aqui a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui, que não seja mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus. Eu acredito em Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E se Deus entregou o Filho dele por você, o que Ele pouparia para você? A Bíblia diz assim: eis que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de guerra. O Senhor quer abençoar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa herança, a história dele com Ele. E nós, submetendo à vontade dele, pode ser mudada. Você estava, porque diz assim: você converteu agora? Porque o cristão é chamado, se agora é crente, converteu, crente é aquele que crê. Conversão: eu estava indo por aqui, eu estava indo, parecia que estava bem, mas estava incompleto, tinha alguma coisa errada, então eu mudei o trajeto, porque eu descobri que Jesus quer que eu caminho por aqui. Há uma conversão, uma metanoia, uma mudança de mente que gera uma mudança de comportamento quando você acredita nesta palavra. Que quando você muda aqui, ou seja, aqui o seu coração, que a Bíblia diz que se tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os tesouros para a vida. Mas só guarda alguma coisa aqui dentro se você tiver alguma coisa.
Então, quando nós nos convertemos e Deus quer escrever a nossa história, Ele pega alguma coisa sua e diz: isso aqui não presta, não passa na peneira de Deus, porque Ele quer que você tenha o dele em você, a palavra dele em você, a vontade dele em você. Então você se torna uma nova criatura, agora dizendo: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Deus pode apagar o seu passado, porque somente Deus sabe o seu futuro. Isaías capítulo 44, versículo 7 diz assim: quem então é como eu? Deus está dizendo: e quem proclamará como eu? Ou seja, quem é como eu? E anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhe as coisas vindouras, as que ainda hão de vir. Deus que tem o poder de fazer isso, só o Senhor tem o poder de fazer isso. Por isso nós estamos aqui, porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada, é Deus querendo falar conosco. Eu sei que eu sou um homem comum, eu sei que eu sou um ser mortal como qualquer um de vocês, mas aprove a Deus escolher os pastores e apóstolos, os ministérios da igreja, para que Ele use homens comuns, porque se um anjo viesse aqui de todo tamanho, e a Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso, os homens poderiam fugir, sumir e nem acreditar. E a Bíblia diz então que Ele coloca os homens como profetas, aquele que fala da parte do Senhor. Então eu estou hoje como alguém que trouxe uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, que você não deixa as sementes que Deus plantou um dia no seu coração morrer, e não desfaça das palavras que Deus colocou, porque Deus vela pela sua palavra, e talvez o tempo não esteja florescendo, você talvez está vivendo debaixo de uma promessa que ainda não chegou, talvez você está questionando se foi realmente Deus ou não que falou com você, mas você está debaixo de uma promessa. Eu quero te dar uma sugestão: comece a orar a Deus e não esquecer. A oração, ela é como um adubo que é colocado, a oração regada da palavra, que é a água da vida, a vontade de Deus, vai trazer vida ao seu coração. Porque se a sua esperança estiver morrendo, e está levando você a desistir da sua vida, de sonhar, indiferente da idade que você tem, eu quero lembrar você que Jesus é o autor da vida, eu quero lembrar você que Ele é o autor da salvação, e eu quero lembrar você que Ele é o autor da fé, e Ele te faz andar pela fé e não por vistas, e a fé é na palavra de Deus, e quando Ele diz, e nós obedecemos, as coisas começam a acontecer, e aquilo que não estava vivo, pode se tornar a viver. Me lembro bem do profeta que diz, quando viu o vale de ossos secos: poderá esse vale de ossos secos reviver? Ele diz: tu o sabes, Senhor. E o Senhor disse então ao profeta: assopra sobre esse vale de ossos secos. E a Bíblia diz que eles começaram a receber os nervos, receber tudo, se mexerem, e Deus deu vida. Eu não sei onde está morto os sonhos de Deus na sua vida, eu não sei se você está deixando as promessas ficarem por lá, mas eu quero convidar você a jogar a água do Espírito, a fé do Senhor, a palavra de Deus, regar os seus sonhos para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, e reescrever o seu futuro. Provérbios 23, 18 diz assim, porque deveras, Provérbios 23, 18 diz assim, porque deveras haverá bom futuro, porque certamente acabará bem. Tem versões que diz isso. Não será malograda a tua esperança. Diz a versão aqui, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ou seja, o segundo passo para escrever uma nova história em nossas vidas é começar a escrever o seu futuro. O que fazemos hoje, a sua mudança de comportamento hoje vai alterar o seu amanhã. Talvez você está reclamando demais, comece a mudar hoje. Talvez seus hábitos tenham sido terríveis, mude os seus hábitos. Às vezes eles demoram 60 dias, 40 dias para mudar um hábito. Comece a mudar os seus hábitos dentro da palavra de Deus, e reconstrua aquilo que Deus tem para você. Reconstrua aquilo que Deus te chamou a fazer. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa a história de Deus mover na sua vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 35, versículo 10, que o Senhor, Isaías 35, versículo 1 ao 7, para ser mais preciso, diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto,
e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron lhes verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. E ele diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Deus está dizendo o seguinte, que Ele vai abrir rios aonde está seco, que Deus vela pela sua palavra. Se você está cansado, Deus está dizendo: tenha bom ânimo, levante a sua cabeça, confie nas promessas, profetize na sua história, peça a Deus para mostrar a você o caminho que Ele quer que você ande por este caminho, que são caminhos de vida, não são caminhos de morte, são caminhos que Deus traçou para você, para cada um de nós. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 diz isso, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se você anda por esse caminho, é como os trilhos da vida. Se o trem andar no trilho correto, ele não tomba. Se o cristão andar pelos caminhos que Deus traçar por ele, ele vai passar lutas, sim. Deus não diz que vai tirar as lutas, Ele diz que vai te fortalecer nessas lutas, Ele vai te ensinar nessas lutas, Ele vai te conduzir essas lutas a ter vitória, porque quando você tem uma vitória, Deus se alegra, porque a Bíblia diz que todo ser que respire glorifica ao Senhor, e a Bíblia diz então que quando você está vivo, você está bem, glorifica a Deus, isso agrada o Senhor. Talvez você vai passar alguma situação difícil, sim, mas Deus está contigo. A Bíblia diz: não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. A Bíblia diz em Jeremias 31:17, que o Senhor é a nossa esperança. Põe a sua esperança no Senhor. Pode estar tudo difícil, pode ser o que for, talvez você não está conseguindo ver essa história ser escrita, mas Deus diz que no Senhor há esperança. Diz no Jeremias 31:17, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. O seu futuro então está nas mãos do Senhor, não está na mão de um governante, não está na mão de um político, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Deus escreve uma nova história, sim, Ele escreveu na minha vida. O amanhã pertence ao Senhor, Ele pode escrever uma outra história depois dessa, porque a história de Deus, ela não acaba aqui. Deus continua escrevendo história nas nossas vidas. Eu acredito que cada um de nós, se fosse contar um testemunho do que passamos e o que Deus está fazendo, nós poderíamos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então traga à memória aquilo que Deus fez e está fazendo. Eu quero fechar com a palavra que diz em Jeremias capítulo número 29, versículo 11 em diante. Eu quero lembrar você que Deus escreve uma nova história para você. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim e vos ouvirei. Então algumas coisas acontecem aqui. Eu quero ler de novo para você entender. Jeremias 29:11. Eu é que sei, Deus está dizendo isso, o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então você invoca o Senhor, começa a falar com Ele. Orar é falar com Deus, orar ao Senhor, e eu vos ouvirei. Deus vai te ouvir. Buscar-me-eis quando me buscar de todo o vosso coração.
serei achado de vós. Deus vai se deixar ser achado. Serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Deus é que muda a nossa sorte, e Deus é bom. A todo tempo Deus é bom. Sabe que Deus tem pensamentos de paz para a sua vida, como foi lido aqui no versículo de número 11. Saiba que tudo começa quando começamos a orar, e a Bíblia diz, quando oramos com todo o nosso coração. Então o Senhor disse que Ele muda a nossa sorte. A partir de então, onde tudo parecia estar errado, onde tudo parecia ter terminado ou difícil, Deus tem a última resposta, e Ele tem sim todo o poder em suas mãos. Salmos de número 37, versículo 3 em diante, um dos versículos mais lindos que a palavra do Senhor diz. Salmos de número 37, versículo de número 3 em diante. Versículo 3: confia no Senhor. Confiar. Você confia em alguém? Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. Deleitar é descansar. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. E fechamos aqui o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Uma nova história. Deus tem uma nova história para você. A Bíblia diz: aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. A Bíblia diz que Deus vela por esta palavra para cumprir. Uma das coisas que mais atrapalha o agir de Deus é a dureza do coração. Mas se esta palavra entrou no seu coração, se esta palavra, se o autor da salvação falou no seu coração, e ele produziu a fé em seu coração, porque vivo você está, e Ele é o autor da vida. Tudo pode mudar hoje, tudo pode mudar agora, tudo pode mudar, para que Ele possa escrever as novas histórias nas vidas de vocês. Deus tem pedido a todos nós que confiemos em Sua palavra e buscamos viver a Tua palavra. Deus não é fast food que você pede e na hora Ele te conduz. Ele olha o seu coração primeiro. Ele sonda você por detrás e por diante. Ele sonda a sua vida. Ele quer saber se você realmente quer segui-lo, porque Ele o ama e entregou a vida por você, ou você quer somente as mãos dEle para receber uma bênção e virar de costas e ir embora. Mas Deus tem chamado a igreja, Deus tem chamado o seu povo, porque é a última hora. Eu queria que você ficasse de pé, se você puder, sobre os seus pés, e eu quero orar com você. Deus Santo, é em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, tem pessoas aqui que estão com casamento por um fio. Tem pessoas aqui, Pai, que estão numa situação tão difícil que nem mesmo estão conseguindo acreditar que o Senhor pode mudar uma história. Mas a Tua palavra diz que nós podemos fazer prova com o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor por cada família aqui representada, Senhor, por cada um que aqui está. Deus, em nome de Jesus, toda investida de Satanás e seus demônios contra a casa dos Teus filhos, contra ao pai, a mente dos Teus filhos, contra a empresa dos Teus filhos, contra o trabalho dos Teus filhos, Senhor, desfaz agora toda obra contrária, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Restaura esta família, restaura esta casa, frustra os planos do diabo, troca coração. A Tua palavra diz que
A palavra do Senhor é como um martelo que quebra pedra, quebra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não é do Senhor, meu Deus, e dá vitória aos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e graças